Olá, seja bem-vindo ao Univasf Debate. Fazer atividades físicas e cuidar bem do corpo é algo indispensável para ter uma vida saudável. Mas quando há um exagero pela busca do corpo perfeito, é preciso ter cuidado para não cair em algumas armadilhas, como doenças e transtornos psicológicos. Nós convidamos o professor do Colegiado de Educação Física, Bruno Otávio de Lacerda. Conosco também está a professora de Antropologia e Sociologia da Univasf, Roberta Mello. Nós vamos discutir o assunto hoje sobre o culto ao corpo. Gostaria de agradecer a presença de vocês no nosso estúdio. Para começar, a gente vai perguntando já sobre esse incentivo ao corpo perfeito. A gente pensa que é algo de hoje, mas sempre já existiu essa cobrança de um corpo dentro dos padrões da sociedade? Toda cultura tem suas próprias concepções de corpo perfeito, já ao longo da história, se a gente for remeter desde a Grécia Antiga até os dias atuais, a história da humanidade ela passa por essas referências a um corpo que serve como padrão, que serve como modelo dentro daquele grupo, né? Então, isso foi se transformando ao longo do tempo até a gente chegar nessas referências atuais. Não é algo que é dado, é algo que é construído historicamente, que foi socialmente elaborado também. Professor Bruno, como é o trabalho do senhor dentro do colegiado aí da Univasf de Educação Física? Expliquei o que é que o senhor passa nessa linha histórica também. No ensino, né, eu trabalho com a disciplina Teoria e Prática do Lazer, Educação Física na Educação Infantil, Dimensões Históricas do Futebol. Né, são as disciplinas que eu leciono na graduação. Na pós-graduação, eu estou trabalhando com a disciplina Dimensões Históricas das Práticas Corporais. Né. Tem um projeto de extensão chamado Capoeirê, que objetiva proporcionar a vivência, né, nesse conceito e nessa concepção da capoeira reconhecida como patrimônio nacional e internacional. Né, esse projeto tem como objetivo proporcionar, né, a vivência desse conteúdo que é histórico, né, e que passa também, né, por uma concepção associada ao corpo, né, então ou seja, a capoeira é algo que se ensina através do corpo, né? Porque sendo cultura, a cultura é transmitida pelo corpo. Então, a gente parte do princípio que a vivência desse projeto de extensão é proporcionar, né? Os objetivos proporcionar o lazer de uma forma mais específica às crianças, né? Atendendo às demandas da infância, através desse conteúdo, né? De forte relevância e proeminência histórica e cultural. Você é professora de Antropologia, mas está no quadro do Colegiado de Educação Física. Como é que é o trabalho de vocês no curso de Educação Física? O meu, mais especificamente, é justamente trazer para os alunos essa concepção de que o corpo e a atividade física também, eles têm uma função social. Então, o modelo que eles estão trabalhando, eles estão, na verdade, lidando diretamente com pessoas que estão procurando algum resultado físico, então é preciso que o aluno também tenha em mente que aquilo que a pessoa está buscando, aquele serviço, aquele resultado estético que o aluno está buscando, ele também é fruto de valores culturais, de valores sociais que foram criados em torno do corpo, né, da corporeidade. Então, a proposta é trazer, para além dessa dimensão biológica, que a antropologia e a sociologia ela não vai desconsiderar, essas características biológicas que fazem parte da dimensão corporal, óbvio. Porém, ela vai trazer também como essa própria questão biológica, ela foi inserida, ela foi bombardeada também, construída a partir de referenciais culturais. Então, o aluno também ele vai ter a oportunidade de compreender que questões como a anorexia, a vigorexia, elas também estão atreladas a essa relação entre o que se espera do corpo em determinada cultura. Então, a proposta é desmistificar algumas ideias acerca do corpo, alguns conflitos que são justificados biologicamente, né? Ao longo da nossa história ocidental, a gente foi bombardeado desde o nazismo até questões sobre o racismo, em argumentos biologizantes, ou seja, que só consideravam essa questão da função orgânica, da explicação genética para determinar o caráter do indivíduo. Então, a gente vê que ao longo da nossa formação cultural mesmo, civilização ocidental, essa tensão entre o biológico e o cultural ela foi bem forte. Isso é uma questão política também, né? O que é dito a partir desse biológico? O biológico existe, ok, mas como é que cada cultura ela vai se apropriar dessa caracterização biológica para criar hierarquias entre os corpos?
E aí a gente vem lembrando dessa relação do esporte com o corpo, né? O esporte dentro da cultura das sociedades ajuda muito, né? Como é que a gente vê a visão do esporte hoje e o corpo? É uma relação de influenciar só a estética ou a questão de saúde? As pessoas recebem bem isso? Ou seja, de repente um atleta, ele é referência de saúde ou de estética na visão das pessoas, na tua opinião? Eu acho que, sobretudo, a partir do desenvolvimento da publicidade, né, no pós-Segunda Guerra, em que se foi vendida essa cultura do bem-estar, a cultura do lazer e tal, acho que o esporte ele também foi redimensionado a partir dessas novas expectativas em função do corpo. Porque aí, a partir desse momento, a publicidade ela passa a querer esquecer aquele contexto da guerra associado à destruição do corpo, associado a um momento sombrio da história, e passa-se a vender esse padrão americano, né, o Way of Life, que foi o grande boom no pós-guerra, pós-Segunda Guerra. Então, o esporte ele entra aí também como um locus de investimento da propaganda, da publicidade, passa a ser também um objeto a ser vendido. Então, acho que hoje, no nosso cenário atual, está bem atrelado a esse padrão corporal. Esse discurso da saúde ele também ganha uma forma estética, né? Se associa o discurso da saúde a uma forma específica de corpo, que é vendido também a partir da prática esportiva. Então, o esporte se torna um dos meios que a cultura tem para se atingir esse padrão corporal que é vendido também, difundido pela mídia, pela propaganda. E é bem perceptível hoje a quantidade de academias, de novos exercícios, de pessoas realmente preocupadas com a estética. Professor, seria uma influência da mídia mesmo em cima disso? É algo realmente novo? A gente sempre tem a visão que tudo é novo. É algo novo mesmo? Essa preocupação dessas pessoas? Uma questão também a se pensar é que esporte é esse que é saúde, né? Porque há no senso comum uma concepção corrente de que esporte é saúde, né? Mas a gente compartilha do entendimento que o esporte ele é aquilo que é feito dele, né? Então, ele pode ser um meio, né? Sim, para o desenvolvimento de hábitos saudáveis, quanto, né? Falávamos do excessos, né? Mais cedo, quanto muitas vezes os excessos, né, associados ao desempenho do esporte, a busca do desempenho, a busca da competitividade, dos resultados, né, muitas vezes a ânsia em alcançar esses rendimentos tem como o principal prejudicado o corpo, né? Então, os excessos que são acometidos muitas vezes por atletas aí, na concepção do esporte no alto rendimento, né, muitas vezes estão além, né, e muito além daquilo que o corpo consegue responder, né? Então, para esse tipo de esporte, embora propagandeado, né, pela publicidade, a mídia, e desses atletas como a quintessência da saúde, né, muitas vezes esses atletas de alto rendimento não podem ser considerados pessoas saudáveis, né, tendo em vista muitas vezes as sequelas que os esportes deixam, né? Um bom exemplo é o Maguila, né, o ex-boxeador que hoje, em função de vários socos que tomou no rosto, né, nas lutas, né, nas competições que teve, encontra-se totalmente com problemas de ordem neurológica, né? Então, que saúde é essa, né? Que esporte que esporte que proporciona essa saúde? Ou seja, aquilo que era para ser saudável vira meramente só estético para alguns excessos de exercício, a pessoa fica doente. As pessoas acham que tem alguma essa é a grande questão, né? Muitas vezes a busca do exercício, a busca pelo esporte se dá via saúde, mas justamente o esporte que pode comprometer esse quadro, esse cenário de uma pessoa saudável. E aí, voltando um pouco para a questão da imagem que as pessoas têm do próprio corpo. Um dos grandes problemas que a gente é bem divulgado, às vezes, pela mídia também, é o risco da anorexia, por exemplo. É um problema que a pessoa... É uma visão de imagem que ela tem dela, que ela acha que é distorcida. Ela acha que está bem, na verdade, o corpo já está bem, passando por problemas até de saúde. Isso é algo que já acontece há muito tempo, essa questão da cobrança da imagem, principalmente da mulher, de ter uma imagem perfeita para se vender como imagem?
Sim, culturalmente também, a nossa perspectiva ocidentalizada, ela coloca esse cuidado com o corpo, essa relação mais íntima com o corpo como algo essencialmente feminino, né? Enquanto ao homem, existe aquele padrão do homem racional, branco, europeu, heterossexual, que é o que está mais capacitado e intimamente relacionado também ao desempenho de atividades que exijam um trabalho mental. Então, isso é histórico também, essa associação da mulher pela sua própria estrutura biológica. A própria medicina, ela vai patologizar o corpo feminino a partir do momento em que o relaciona a distúrbios emocionais também, que são justificados a partir da estrutura biológica, né? Então, características como menstruação, a própria reprodução também, né, envolveriam sequelas para as mulheres, aliás, experiências para as mulheres que associariam essa experiência biológica como algo mais ligado à fluidez das emoções, digamos assim, né? Um desequilíbrio emocional. Então, a mulher estaria mais vinculada a esses problemas corporais do que o homem. E, consequentemente, incide sobre ela essa maior patologização, essa maior exigência de cuidar do corpo. A medicina de outros séculos, ela justificou isso também, isso era unanimidade entre o fazer científico da época, né? Se colocou esse corpo feminino como algo que deveria ser controlado, medicalizado, e isso foi sendo apropriado também ao longo da história pela mídia, pela propaganda. Então, ainda hoje é relativamente recente falar do metrosexual, né? É algo que ainda é exótico falar de um homem que tem uma aparência excessiva com o corpo. Aliás, tem uma relação excessiva de cuidado com o corpo. Ainda é algo exótico, enquanto para a mulher é o lugar comum. Então, é a mulher que tem que cuidar do cabelo branco, enquanto que o envelhecer de um homem é vivido a partir de outras referências que não é essa. A mulher que tem que cuidar da higiene corporal, depilação. Então, cada vez mais são criados novos produtos, né, destinados a esse corpo feminino. Mas isso não é uma coisa dada, não é essencialista, é algo que foi construído a partir dessa divisão de mulher como corpo, emoção, afetividade, intimidade do lar, e homem como mente, razão, vida pública, capacidade de atuar nessas dimensões mais políticas. Para ter o corpo perfeito, muita gente usa de muitos subsídios, no caso a dieta alimentar, exagera de forma errada, uso de suplementos. Fala um pouquinho sobre isso. Quais são os maiores riscos de exagerar numa dieta, por exemplo, exagerar na dieta, usar um suplemento? Quais são os perigos? Muitas vezes você quer ter um corpo perfeito, mas os riscos são altos, né? Na busca desse corpo, né, muitas pessoas fazem uso de determinados recursos, né? Então, temos o mercado dos suplementos, né? Uma alimentação, né, que hoje também cada vez mais vai ser adequada para o tipo de exercício que as pessoas vão fazer, né? Então, a nutrição, né, uma área do conhecimento que vai contribuir com qual tipo de alimento que deve ser consumido antes de determinado treino. Com relação à questão dos recursos, né, o risco tem a ver com o fato do corpo receber, né, um produto, né, que não é da sua própria produção, né? Então, isso vai alterar um estado de equilíbrio interno daqueles hormônios, né, no caso de determinados produtos, que já são produzidos pelo próprio corpo, né? Então, o risco tem a ver com isso, né? O fato de alterar esse estado de equilíbrio. Então, se altera esse estado, um determinado órgão ou organismo vai trabalhar mais do que um outro, comprometendo esse estado de equilíbrio geral do que o corpo tem naturalmente, né? Tem naturalmente. Hoje a gente, para tentar mudar o corpo, existem alguns artifícios, por exemplo, a cirurgia, o procedimento cirúrtico. Em outras sociedades, havia outros artifícios para tentar mudar o corpo, não necessariamente uma cirurgia, mas o que já se usou na antiguidade para deixar um corpo, digamos, de acordo com o que eles consideravam padrão de beleza. Existem, inclusive, estudiosos e estudiosas, né, que abordam justamente essa história do embelezamento no Brasil, por exemplo. Então, tem a Mary Del Priore, que ela trata também do Brasil colônia, né, que tem aqueles recursos
A mulher passar acho que chamava carmim para ficar coradinho, porque aquilo também, esse corar estava associado a uma situação econômica, estava associado a um poder também de sedução para a reprodução. Então tinha esses artifícios. O próprio uso do espartilho, né, que era também para moldar esse corpo de acordo com um padrão. Então, ao longo da história, tem algumas estratégias que se utilizam, desde maquiagem, desde acessórios de embelezamento, mas aí chega no momento em que essa técnica de embelezamento ela se torna mais tecnológica, digamos assim, né? Passa a ser mais explorada a partir, inclusive, de uma aliança com a medicina. É quando vem a medicina cosmética, né, ligada mais a essa questão de embelezamento, que mesmo assim a linha ainda fica tênue entre o que seria saúde e o que seria beleza. Mas sempre houve, sim, pelo menos pelos relatos de estudiosos, esses artifícios de embelezamento. E aí volta mais uma vez, como ela falou, a professora, essa linha entre saúde e beleza, ela é bem complicada. Há riscos também de você tentar usar certos artifícios, por exemplo, eu acredito que o espartilho deve ser uma coisa horrível para aquelas mulheres. Qual é o problema, né? O senhor acredita que a sociedade ela se preocupa mais hoje com a estética ou com a saúde? Quando ela recebe aquela mensagem, qual a preocupação maior de quem está recebendo a mensagem, na tua opinião? Hoje eu acredito que tem existido uma certa semelhança entre o significado de saúde e estética, né? Ou seja, uma pessoa que tem a estética, né, o corpo adequado à concepção de beleza que é forjada por esse momento, né, automaticamente eu acredito que ela é vista e identificada como uma pessoa saudável, né? A gente falava do significado do corpo no contexto histórico, né? E nesse contexto, que é um contexto também muito influenciado por essa indústria dos medicamentos, né? Por essa indústria da saúde, né? Na sociedade do consumo, a saúde virou mercado, né? Então, a saúde a busca, né? Os mecanismos para adequar esse corpo, né? São feitos das mais diversas formas a fim de atender a essa concepção de corpo desse momento, né? E a gente está comentando que nem sempre todo mundo vai se enquadrar num padrão, porque a genética é diferente, né? Nem todo mundo vai ter um mesmo corpo. Né? Essa é a grande questão, né? Nós somos pessoas diferentes, né? Biologicamente diferentes. Todavia, nós somos constrangidos por uma concepção de corpo que nega as diferenças, né? Que coloca como a única possibilidade, não a única possibilidade, né, mas uma possibilidade hegemônica de estética, um corpo magro, branco, heterossexual, né, e de alguma forma nega, né, que haja estética, que haja beleza em outros modelos, né? Essa é uma questão também dos dias de hoje, né? Uma vez que as identidades passam também pelo corpo, né? Como que diferentes identidades, né, estão relacionadas nesse contexto de um corpo globalizado, né? Então, é uma tensão, né, de uma globalização, de uma única concepção de corpo, feito por corpos que são diferentes. É uma tentativa de imposição de padrão, na verdade, né, professor? A gente vai fazer uma pausa agora para conferir algumas pessoas nas ruas. Elas fizeram um comentário sobre esse tema. O que é que elas acham sobre essa ideologia do culto ao corpo? Eu acredito o seguinte: se a pessoa tem uma atividade física normalmente, se alimentando com cuidados, a pessoa tem um corpo bonito. Mas se a pessoa for focar para querer ter um corpo bonito, esse caso, futuramente tem as consequências, né? Do infarto, alguma coisa para levar a pessoa até a morte. Eu acho que acaba fazendo algumas coisas erradas, né? Tomando suplemento. Focar no corpo é muito bom, porque é questão de saúde também. Mas focar demais, alguma pessoa acaba ficando obsessiva, né? Eu não acho legal focar tanto. É muito bom para quem realmente necessita, né? Mas para quem não precisa tanto, seria bom só em questão de saúde mesmo. Eu acredito que tem. Acredito não, tenho certeza que tem, né?
O cara toma esses produtos aí, pode causar muito problema na saúde dele, né? Inclusive eu tenho até amigo que já praticamente perdeu o braço. Tá com o braço sendo utilizado. E quem tomou bomba, né? Aquelas injeções, aquelas ADS, esse tipo de coisa aí. Aí os caras vão malhar e não procuram um profissional, né, da área e acontece isso aí. A gente conferiu aí nas ruas as pessoas comentando sobre esse exagero. As pessoas até comentaram bem, né? E só que tem gente que não entende muito nessa linha do que eles falaram aí. Qual a tua opinião? Assim, as pessoas estão com a mente muito cauterizada, ainda com aquela imposição das regras da sociedade, você tem que ter esse padrão de beleza a qualquer custo? Tem algo que eu achei de grande importância que um dos entrevistados falou, que quando ele cita, né, esse recurso a produtos mais extremos, então o uso de anabolizante, né? Tem uma coisa que eu acho bem marcante desse culto ao corpo no momento atual, porque como a gente falou anteriormente, isso variou de momento histórico para momento histórico. Mas o que eu percebo também é uma expectativa em relação aos resultados, que se quer muito imediato esses resultados. E isso também é uma característica dos nossos tempos, não é só em relação ao corpo, tudo nosso é exigido de forma muito imediata. Então, sobretudo a partir das novas formas de comunicação, né? Tudo é muito rápido, tudo é processado de uma forma... A nossa rotina, ela é muito acelerada a partir desses recursos de comunicação, né? Então, acho que o corpo também está refletindo essa demanda. A gente fica querendo muitos recursos, resultados muito rápidos, e uma coisa vai se misturando com outra. E é impressionante como, de certa forma, todos nós terminamos tendo essa percepção desse culto ao corpo nos dias de hoje, mas é muito difícil escapar, porque isso está o tempo todo, desde o mercado de trabalho é exigido um determinado padrão corporal, a tatuagem ainda é vista como algo negativo para muitas pessoas, então é difícil escapar disso, né? Por mais que a gente tenha consciência, mas é muito difícil, porque às vezes a gente considera uma prática como excessiva ou como algo abjeto, né, como o uso de anabolizantes. Se existe muita crítica, mas às vezes a gente não critica a maneira como a gente mesmo se impõe diante disso, né? Essa não é um problema individual, é um problema que é coletivo, na verdade. Então é muito fácil a gente às vezes patologizar quem sofre de anorexia, quem sofre de bulimia, ou quem usa o recurso de anabolizantes, que são problemáticos sim, mas a gente não pode se isentar totalmente disso, porque é um problema que diz respeito a todo mundo. Acho que todos nós, de alguma maneira, estamos sendo engolidos por esses padrões. O que o senhor achou aí das entrevistas? Mostra como que existe, né, de uma certa forma, um conhecimento, né, já disseminado entre a população sobre, basicamente, os riscos, né, que tem na busca desse corpo perfeito, né? O professor Roberto foi muito feliz nessa percepção do imediatismo, né? E como que o corpo, né, muitas vezes não consegue responder, pelo fato de sermos diferentes, né, não consegue responder a essa brevidade de resultado e de imposição que são colocadas, né, para as pessoas. Importante dizer, né, como que também no último dos entrevistados, dentro desses conhecimentos difundidos sobre os usos dos anabolizantes, como dos riscos, né? Mais cedo se perguntou sobre os riscos, né? Um deles, né, tem a ver com isso, com a impotência sexual masculina, né, em função do uso do anabolizante. Até porque, como você colocou, né, a saúde também se tornou uma mercadoria. Então, para você vender saúde, você tem que também vender riscos. Você tem que colocar alguma ameaça para que o consumidor ele aprenda, não, eu vou consumir de tal maneira, do que está sendo vendido de outra forma. Uma coisa mais saudável. A saúde se tornou mercadoria e, ao mesmo tempo, se tornou individual você saber administrar esses riscos sobre o corpo. Daí é que eu volto a insistir, não é algo, não é vendido como algo que a gente é responsável totalmente pelo nosso corpo. Então, o que o nosso corpo reflete é como se fosse algo que dissesse respeito à nossa capacidade individual, quando na verdade a gente está o tempo todo querendo adequar nossas particularidades biológicas, nossas capacidades orgânicas a esse modelo que nos é imposto. Não consegue responder a essa brevidade de resultado e de imposição
que são colocadas, né, para as pessoas. Importante dizer, né, como que também no último dos entrevistados, dentro desses conhecimentos difundidos sobre os usos dos anabolizantes, como dos riscos, né? Mais cedo se perguntou sobre os riscos, né? Um deles, né, tem a ver com isso, com a impotência sexual masculina, né, em função do uso do anabolizante. Até porque, como você colocou, né, a saúde também se tornou uma mercadoria. Então, para você vender saúde, você tem que também vender riscos. Você tem que colocar alguma ameaça para que o consumidor ele aprenda, não, eu vou consumir de tal maneira, do que está sendo vendido de outra forma. Uma coisa mais saudável. A saúde se tornou mercadoria e, ao mesmo tempo, se tornou individual você saber administrar esses riscos sobre o corpo. Daí é que eu volto a insistir, não é algo, não é vendido como algo que a gente é responsável totalmente pelo nosso corpo. Então, o que o nosso corpo reflete é como se fosse algo que dissesse respeito à nossa capacidade individual, quando na verdade a gente está o tempo todo querendo adequar nossas particularidades biológicas, nossas capacidades orgânicas a esse modelo que nos é imposto. O debate ele rende muito, está muito bom, mas o nosso tempo está chegando ao final. Queria deixar um tempo especial, professor, dizer as suas considerações finais e fazer um geral sobre os riscos desse culto ao corpo, dar um alerta para as pessoas aí que estão nos acompanhando. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Acho que a questão a ser pensada de uma forma geral, né, gerar uma nova mentalidade das pessoas entenderem, né, que a beleza do corpo passa pela valorização daquilo que elas têm de singular, né? Eu acho que cada um mostrando, né, a sua individualidade, que somando as individualidades a gente vai ter uma dimensão da estética humana, né? Então acho que para além dessa imposição, né, que tenta adequar, né, um único tipo de corpo, tentando homogeneizar desde o asiático ao africano, né, eu acho que é pensar a construção de uma mentalidade que negue esse ideário de corpo e que passe a privilegiar aquilo de bonito, de bom que as pessoas têm na sua individualidade. Professora, dá uma mensagem para as pessoas, as considerações finais. Eu também gostaria de agradecer o convite, né? E vou também na linha que o professor Bruno está trazendo aqui, né? Essa valorização da nossa diversidade de fato, e não como um mito, né? Na nossa história se fala muito dessa diversidade física, a diversidade do nosso povo, porém isso no campo das relações cotidianas, isso fica meio que contraditório, porque no fim das contas existem corpos que são mais valorizados do que outros ainda. Então, ainda tem grupos que precisam de uma maior visibilidade, né? E precisam ainda de uma luta maior para tornar-se corpos circuláveis no cotidiano. Então, é preciso a gente estar atento a isso, até que ponto a gente recebe essa imposição desses modelos, mas até que ponto também a gente tem colaborado para a valorização dessa pluralidade mesmo de corpo e de identidades também na nossa cultura. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Univasso Debate. Nós estamos chegando ao final do programa, mas antes quero relembrar aqui que você pode nos enviar também sugestão de temas através do e-mail contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Muito obrigado por nos acompanhar, um grande abraço, a gente se encontra novamente no próximo Univasso Debate.